Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista da evolução espiritual que todos desejamos, mas que é exatamente aquilo que nos levará à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui para estudar as perguntas 868 a 870, início de um novo tópico, conhecimento do futuro, do livro 3º, capítulo 10º, Lei de Liberdade, de O Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos estudando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007, de O Livro dos Espíritos. Temos aqui junto conosco Jorge, o jovem. Olá, queridos ouvintes, que Deus abençoe o nosso estudo. E temos também o nosso companheiro que iniciou semana passada, Dario Raume. Um abraço a todos os ouvintes, sejam bem-vindos à rádio aqui, que vocês ouvindo a gente é muito importante para o nosso trabalho, sabermos que estamos sendo ouvidos e passando a mensagem de paz e amor para todos vocês. Então, começando exatamente com Dario, vamos fazer as duas primeiras perguntas hoje. Na pergunta 868, Dario: pode o futuro ser revelado ao homem? O que dizem os espíritos? A resposta dos espíritos é a seguinte: em princípio, o futuro lhe é oculto e somente em casos raros e excepcionais Deus permite que seja revelado. A gente pensa aqui, se nós soubéssemos o nosso futuro, o que nós seríamos, vamos dizer, daqui a alguns anos como profissional, se seríamos ricos ou pobres, muita gente sabendo desse futuro poderia até se desestimular às lutas diárias e necessárias, porque nas lutas diárias e necessárias a gente vai construir o nosso futuro e a gente já sabendo dele, muita gente ia se acomodar, né? Não ia lutar. Penso eu, uma maneira mais prática de pensar. Já pensou se todo brasileiro soubesse que ia dar a Mega Sena? Não ia sobrar dinheiro para ninguém, né? Ninguém ia ficar rico porque ia ser dividido por 200 e tantos milhões de brasileiros. Então não é isso, que a finalidade de Deus não é mostrar o futuro para ninguém. Porque senão haveria um comodismo do ser humano, né, desse espírito, já sabedores do futuro dele, jamais lutariam, jamais evoluiriam na vida deles. A gente acaba antecipando um pouco, né, a pergunta seguinte, mas é porque é basicamente isso, né? A gente está contextualizando porque, se a gente parar para pensar, e a gente tem que ter muito cuidado também naquele que tem muita ânsia pelo que vem, porque pode gerar complicações de ansiedade, questões emocionais, psicológicas, até mesmo graves. Eu já sofri muito com a preocupação do futuro, assim como muitos dos jovens, né, nesse momento se preocupam, né, com o futuro do país, com o futuro da sua profissão, da sua família, enfim, tantas questões. E às vezes acabam recorrendo, não só os jovens, estou generalizando, recorrendo a
a certos médiuns e a certas pessoas que dizem prever o futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado também em relação a isso, não só a quem a gente está recorrendo e as informações que a gente recebe. O Espiritismo ele tem, sempre fala para a gente ter o crivo da razão, né? A gente raciocinar em cima daquela mensagem que está sendo passada para a gente e a gente não aceitar ela como verdade pura e simplesmente porque alguém passou para a gente. A gente tem que refletir, tem que pensar a respeito daquilo, se aquilo realmente é bom para a gente, para os demais. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Não que não exista, né? Como fala aqui, tem alguns casos que sim, são previstos no futuro, mas cuidado. Bom, a pergunta 869, embora pareça que o Dario fez o corolário, né, na pergunta anterior, ela, digamos assim, ela se estende na explanação. Pergunta a Kardec e aos espíritos: com que objetivo o futuro é oculto ao homem? E a resposta dos espíritos é a seguinte: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que muitas vezes, e sem desconfiares, tu mesmo prepara os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Tem uma frase muito simples e lapidar, né, que Jesus falou: a cada dia basta seu dia. Ou seja, nada como um dia depois do outro. Então, você tem que construir a sua vida, o seu futuro diariamente. Nós temos nossos sofrimentos, nós temos momentos bons e ruins, mas nem por isso devemos desistir do nosso trabalho, da educação aos nossos filhos, da luta por condições melhores dentro de casa. Isso é natural no ser humano, né? Porque se você almeja um futuro melhor, você vai lutar por ele todo dia, né? Então esse é o tipo de preocupação que o ser humano não deve ter, tá? Ai, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Esquece isso. Viva aquele dia, desde que o sol nasce até se pôr, como você viveria normalmente, sem sofrer, na sua luta, no seu trabalho, na sua profissão, os filhos na escola, tudo direitinho. Então, vamos levar a vida com calma, paciência e perseverança. Interessante que você fez uma consideração que me fez lembrar o Richard Simonetti. Ele foi arguído por uma pessoa durante uma palestra e perguntaram para ele assim: o que o senhor faria se soubesse que daqui a uma semana o senhor vai desencarnar? Aí ele respondeu: eu continuaria vivendo a minha vida normalmente, sem problema nenhum. Sabe por quê? Eu sou espírito agora, eu vou continuar sendo espírito depois. E o que quer que eu já tenha feito da minha vida até este momento, vai ser feito o balanço no mundo espiritual, seja qual for o momento da minha partida. Então, eu tenho que seguir adiante tentando fazer a minha parte. O amanhã pertence a Deus. E se alguém me desse essa informação, eu já questionaria, porque poderia interferir no meu livre-arbítrio. Então, este conhecimento não me seria útil. Foi magistral essa colocação dele. Muito pertinente. E a gente pensa também que os espíritos,
eles vêm trazer, né, os espíritos de escola, vêm trazer para a nossa vida justamente isso que o nosso querido João Batista falou. As questões úteis, as informações úteis. Aquilo então que não fosse colaborar para a nossa existência, para nosso desempenho, né, em atingir as virtudes, em deixar o nosso diapasão mental, como fala João Batista ali no curso, não seria passado para a gente, né, se não fosse útil. Então a gente pensa que os espíritos não vão perder tempo passando algo que não vai colaborar, né? É interessante, inclusive, teve uma colocação que Dario fez a respeito de Jesus. A cada dia basta o seu dia. E aí, a gente vai a Emmanuel conversando com o Chico Xavier e dizendo: no dia em que eu me afastar de Jesus e de Kardec, fique com Jesus e com Kardec e me deixe de lado. Gente, para um espírito da envergadura de um Emmanuel dizer isso, é porque ele sabia muito bem que tinha que manter um determinado paradigma. E não foi à toa que a vida do Chico foi uma vida de caridade permanente. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Encerrando a pergunta 869, o nosso Dario tem um comentário a mais a fazer. Eu estava aqui ouvindo aqui o comentário do Jorge sobre a utilidade das coisas. Eu me lembrei dos 3 crivos de Sócrates, que ele sempre falava: se alguém me vier com alguma informação, tem 3 perguntas. A informação é boa? A informação é verdadeira? E a informação é útil? Porque se um desses a resposta for não, não me interessa, que ele falava. Não vale a pena absorver. Não vale a pena. Então, vejam bem, e Sócrates viveu alguns séculos antes da vinda de Jesus. Só 5. Exato. E foi o precursor. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo o tem citado na introdução. Então, na pergunta 870, Jorge, o nosso jovem amigo, tá? Que eu morro de inveja dele porque ele tem bons joelhos e eu não. Diga-se de passagem uma coisa, só viu? Parece. Não. O fato real é o seguinte: eu tô com o meu joelho estourado porque eu sou sem vergonha. Quem se deixou engordar fui eu. Eu não posso reclamar. Exatamente. E o Jorge tem a metade do teu peso, né? Exatamente. Metade não, acho que 1/3. Será tudo isso? Mas, olha, é muito bom ter o Jorge aqui conosco, sabe? Fico grato e digo mesmo. É muito bom estar com você. Não, mas veja bem, o bom é ter as crias junto com a gente, né, Dario? Sim, embora ele seja cronologicamente bem mais jovem que a gente, mas pode ser um espírito muito mais velho e evoluído que a gente. Exatamente. Não se engane. Não importa. É importante a gente ir tocando trabalho. Tá certo isso. O negócio é esse. Certo. O trabalho não para. É o mais importante. Pergunta 870, Jorge. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que ele seja revelado algumas vezes? Interessante aqui a resposta dos espíritos. Ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a execução de alguma coisa, ao invés de dificultá-la, induzindo o homem a agir de um modo diverso do que faria, caso não tivesse esse conhecimento. Além disso, muitas vezes também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo,
que receberá uma herança com a qual não contava, pode ser tomado pelo sentimento de cobiça, pela satisfação de aumentar seus gozos terrenos, pela vontade de possuir mais depressa a herança e talvez até mesmo pelo desejo de que venha a morrer aquele que lhe deixará a fortuna. Ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e ideias generosas. Se a previsão não se cumprir, ele se defrontará com outra prova, a da maneira pela qual suportará a decepção. Nem por isso, no entanto, deixará de ter o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe despertou interiormente. Então é aquilo que a gente estava comentando. Essa informação, quando é revelado, né, quando é permitido que a gente tenha acesso, ela é simplesmente para facilitar com que as coisas das quais a gente planejou, se programou e que vá contribuir para adquirir, né, as virtudes e auxiliar também os nossos semelhantes, pois estamos aqui encarnados em sociedade justamente para isso, para compartilhar o conhecimento, aprender a amar, como fala o nosso querido Renatinho, não é? Uhum. E é pela força do amor que as coisas vão acontecendo. Então seria justamente para isso que as informações seriam reveladas em relação ao futuro, né? E não para prejudicá-la. Lembrando que nós estudamos o Espiritismo e ele fala sobre a lei do progresso, que age juntamente com as leis da causa e efeito. Então, a gente precisa progredir. E esse progresso nem sempre vem de informações boas, mas podem ser que essas informações ruins, se a gente tiver conhecimento, a gente se frustre antes delas acontecerem. E talvez perca a força que a gente necessitaria para encarar esse acontecimento. Né? Então vejo, por exemplo, a minha mãe, que foi fazer um pré-operatório e descobriu um câncer de mama. Talvez se ela tivesse essa informação antes, como teria sido? Eu não sei. Eu sei que no momento certo ela descobriu e ela encarou aquilo com muita resiliência. Ela estava fazendo curso de Direito, que é um curso bem difícil, e ainda assim saía da quimioterapia, ainda passando mal, tendo vômitos e tal, e ia fazer prova. Então é um exemplo muito bom que serviu para mim, para o meu pai, para minha irmã e todos aqueles amigos que estavam próximos. E o que talvez seria desperdiçado se ela não encarasse com a mesma força, né, se frustrasse antes. Isso foi uma grande prova para sua mãe, né? Exatamente, o espírito antes de encarnar, ele tem lá as escolhas provatórias dele na vida que ele vai viver aqui na Terra, né? E, por exemplo, aqui fala de herança. Você falou até do problema de saúde da sua mãe. Tem muitas pessoas que só de ouvir a palavra câncer já descompensa. Sim. Já fica com um problema de ansiedade, angústia, que já tem que passar para o psiquiatra até para fazer tratamento, porque não podia nem ter ouvido que está com câncer. Então isso depende muito. Se a tua programação reencarnatória for você saber um dia que vai receber uma herança e como que você vai agir perante esse dinheiro inesperado, né? Porque você não tem a lembrança dessa programação reencarnatória e você vai receber. Como que você vai agir? Aí vem aquela história, vai fazer o bom uso desse dinheiro ou vai fazer o mau uso? Vai falhar na sua programação reencarnatória de novo, porque se você está vindo com aquela aprovação é que você já falhou anteriormente. Entendeu? Então é isso, é muito importante a maneira como você vai encarar essa aprovação e essa visão do futuro que Deus te proporcionou, né? Eu fico pensando nisso, né? Se a gente soubesse que ia ganhar na loteria, quais seriam as nossas programações? Né? A que fim teria esse dinheiro? Seria algo bom? Algo que iria proporcionar algo bom a outras pessoas que não somente a nós? Ou nosso orgulho, a nossa vaidade é apenas pensar nos gozos pessoais, né? É interessante pensar nisso, né? E aí, quando você se confronta com as situações de enfermidade
de diversas outras pessoas e também a enfermidade te atinge, você para e reflete. Que espécie de uso eu fiz do tempo que me foi dado durante este período reencarnatório? É para você se culpar? Não. É para você refletir. Porque se nós estamos estudando doutrina e temos a certeza da sobrevivência do espírito após a morte do corpo, e temos a certeza de que a nossa vida verdadeira não é a vida material, é a vida espiritual, então temos que transcender. Temos que crescer espiritualmente e caminhar dentro de um processo no qual, acima de tudo, coloquemos na nossa pauta a necessidade de mudar. As situações que se nos apresentem, sejam elas boas, e bota assim aspas, ou mais, bota N aspas, é relativo. Há uma história dos chineses que diz o seguinte: um indivíduo que é um camponês, ele tinha um filho que tracionava o arado na terra, que ele não tinha nenhum animal. O rapaz sofreu um acidente e quebrou a perna. Todo mundo disse: meu Deus do céu, a sua família vai passar fome porque a sua colheita vai ser prejudicada. Aí ele disse: bom, eu posso dizer o seguinte: a única coisa que eu sei é que meu filho se feriu gravemente, vamos ter que cuidar dele. Só isso. Eu vou ter que dar um outro jeito para poder plantar. Mas tem que me adaptar a isso. Aí aconteceu que o país entrou em guerra. Como o filho dele estava ferido em casa, foi dispensado de ir para a batalha. Os vizinhos: poxa, que sorte, o seu filho não foi correr risco de morrer numa guerra. Ele disse: não digo que seja sorte ou azar. Digo apenas que tenho que agradecer a Deus pelo fato de ele estar aqui comigo neste exato momento. Agora, o que o futuro vai me reservar, eu não sei, também não quero saber. Sei também o seguinte: com o exército indo para a batalha, vai precisar de suprimentos e eu vou ter que plantar mais. Aí, devido ao esforço de guerra, ele recebeu 2 bois para tracionar o arado dele e conseguiu plantar muito mais. Ah, que sorte, você vai ganhar muito dinheiro? Não. Eu vou produzir para alimentar as pessoas que estão no esforço de guerra. É bom para quando vier a paz, nós continuarmos trabalhando. Se eu conseguir produzir 10 vezes mais com esses 2 bois, eu vou produzir 20 vezes mais para alimentar mais gente. Principalmente porque meu filho vai estar recuperado. Vamos orar para que Deus possa trazer de volta os jovens que foram para a guerra. E aí nós entendemos o seguinte: o futuro a Deus pertence. O presente, não é à toa que ele se chama de presente. Uma dádiva. É uma dádiva. E vamos aproveitá-lo. Quem sofre pelo passado, sofre 2 vezes. Porque já sofreu antes, continua sofrendo e pode perder a oportunidade. Exatamente. Então vamos viver o presente. Reflitamos a respeito, que a Pai do Céu nos guarde, nos abençoe hoje, agora e para todo sempre.
Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós foi dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à evolução espiritual, aonde se encontra a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz da Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos neste momento no seu capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós já estudamos a parte inicial do capítulo, vimos que é uma parte um pouco controversa, demanda muita interpretação, e hoje vamos encerrar essa parte dos textos do Evangelho comentado por Kardec, com aquela passagem que Jesus cita a frase: muito se pedirá a quem muito recebeu, que também é uma coisa que em princípio causa assim um certo dificuldade de entendimento, mas nós contamos aqui com a experiência, a capacidade da Marta de desenvolver para nós esse tema que vai torná-lo assim bem compreensível para todos nós. Então, como eu disse, estamos aqui com a Marta Batista e hoje temos a presença aqui de um convidado ilustre, convidado especial, uma pessoa de grande conhecimento que sempre que conversamos traz muitos subsídios aqui para nós, que é o professor Jorge Medeiros. Ele está aqui e vai abrilhantar aqui o programa com seus comentários, tudo sob a supervisão técnica do Jefferson. Então, sem mais delongas, vamos dar boas-vindas a todos e dar continuidade aqui ao nosso estudo, Marta. Exato. Muito obrigada. E vamos tentar refletir, e eu vou pedir sempre a ajuda do Jorge, para que a gente entenda qual é o objetivo maior desse item, que, lógico, não podemos esquecer que ele está subordinado ao tema maior, que é o tema do capítulo, que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente percebe que a proposta é você se preparar ou se auto-escolher. Através do preparo, através da transformação, através do exercício de ser uma pessoa melhor, você vai se colocar como escolhido. Então, esse é o objetivo maior do capítulo. E os textos todos, os itens todos, estão subordinados a essa ideia central. Então, no caso aqui, muito se pedirá aquele que muito recebeu, também. A gente tem que entender o que Jesus queria dizer com isso e, lógico, sempre perceber que nós estamos com o propósito, o projeto de nos melhorarmos para sermos escolhidos e, logicamente, sermos escolhidos, porque chamados todos são. Mas sermos escolhidos, para isso a gente já viu nos itens anteriores, que a gente viu que nós temos um trajeto a seguir, esse trajeto a percorrer, ele nos leva a um determinado ponto, que é a porta estreita e não a larga, e sabemos que para atingir e chegar nesse caminho, transpondo a porta estreita, que lá vai ter uma festa, uma boda, de casamento, a gente viu que tem a ver com a questão da identificação do espírito com o pai. Então, essa identificação vai se refletir na
na roupagem que Jesus usou, fez uma analogia dizendo que era uma roupa especial para participar dessa boda, que é o perispírito mais sutilizado, né? Que vai até mesmo no ponto máximo, ele quase que se confunde com o espírito, com a natureza espiritual, quase que, né? Então, dessa forma, nós sabemos que se nós recebemos muito, como espíritas, a gente recebe muita informação, e essas informações que são justamente aquele véu que existia durante todos esses séculos e que o véu foi retirado, então, logicamente, se nós temos todas as informações, temos mais subsídios para nos sairmos bem nesse processo de nos colocar como escolhidos. Mas o que pode entrar aí e prejudicar? Né? A inércia, a preguiça, enfim, a renitência, né? A indisciplina. Então, isso tudo são componentes negativos que nos vão atrapalhar nesse processo. Então, vou ler rapidamente aqui as citações que iniciam o item, que diz: o servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou, quer dizer, olha só, é o exercício de se preparar para se tornar um escolhido, e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, pelo contrário, vós dizeis: nós vemos. É por isso que vosso pecado permanece. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Quer dizer, então, claro que aqui ele coloca a situação. Se você recebeu muito, claro que você será cobrado como na escola. A gente faz uma prova, né, relativa ao grau do conteúdo que foi oferecido. Então, você tem que estudar sobre aquele conteúdo que te foi oferecido para você dar um retorno positivo, um retorno bom. E aqui é a mesma coisa. Então ele diz, se você se diz nós vemos, se você fala nós vemos, nós não somos cegos, então você recebeu. Recebeu e você tem que dar um retorno. Não é isso, Jorge? Exatamente. Que é a questão da lei da justiça que Jesus está tratando aí. Quando os Espíritos nos ensinam que a lei de Deus é escrita na consciência, é porque nós temos essa consciência da lei de Deus. Quanto mais esclarecido é o espírito, mais consciência ele tem da extensão dos seus atos. Consequentemente, mais ele vai se ressentir da ação contrária à lei de Deus. Pelo menos deveria ser assim, né? Sim, ele pode, dentro da sua tenacidade, disfarçar, como diz os espíritos, usar os sofismas da paixão para tentar mascarar. Mas quanto mais ele mascara, mais ele sofre. Então, se muito será cobrado a quem muito foi dado, é exatamente, ele sabe o quanto de responsabilidade ele tem. E nós, exemplo, enquanto espírita, se ao de repente fazer uma atividade em que a gente prejudique muitas pessoas, nós sabemos que a lei de Deus ela tem arrependimento, expiação e reparação. Então, a agonia de saber que você tem um caminho longo a percorrer já é esse sofrimento, né? Que é o que Jesus começa a tratar com os fariseus, porque eles se vangloriavam de dizer que eram conhecedores. Então,
Jesus está dizendo, olha, aqueles que estão ali, que não estão vendo nada, entre aspas, eu estou esclarecendo. Então eles não viam, agora eles estão vendo. E vocês que acham que estão vendo, né? Vocês estão se tornando cego, por quê? Porque vocês, na verdade, não estão enxergando. Mas aí eles retrucam. Não, mas nós enxergamos. Então, já que se você está dizendo que conhece, então, meu amigo, você já sabe. Você mesmo proferiu sua sentença. Sua sentença, exatamente, né? É verdade. Então, ele está falando, olha, então você tem plena consciência do que está fazendo. Então, né, a própria jurisdição da nossa vida, ela também, muitas vezes, leva em conta a responsabilidade do ato ali de quem fez. E a lei de Deus, sendo muito mais perfeita, ela sabe exatamente a intenção, né? Claro. E é por isso que, às vezes, a mesma ação, como dos crimes mais simples aos crimes mais graves, a intenção, o conhecimento de causa em relação àquela ação conta para o sofrimento, né? É verdade. Bom, vamos ver aqui as reflexões de Kardec sobre as passagens, né? Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Olha, aí já vem uma dica para nós espíritas, né? Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado, se não os praticar. Mas além de o Evangelho, que os contém, não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? Isso é muito interessante. E dentre as que o leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então é muito interessante isso, porque daí a gente vê a importância do Espiritismo e da responsabilidade de nós espíritas. Porque nós somos os representantes daquela doutrina que vai preencher aqueles vazios, aqueles espaços que não foram preenchidos e que deveriam ter sido preenchidos com o conhecimento, com a divulgação do Evangelho. Então ele diz, cabe então aos espíritos, porque os espíritos, eles vão a qualquer lugar e vão divulgar. E você, no caso, ele apresenta aqui alguns argumentos mostrando que o Evangelho deveria estar disponível para todos, mas por vários motivos não estão, né? E a gente pode até lembrar de um que vem, assim, mais à nossa mente, que existem segmentos religiosos, que são dogmáticos, que eles proíbem que a pessoa leia determinados trechos, né? Proíbem. Por quê? Porque eles acham que aquilo não é pertinente, não vai estar de acordo, enfim. E aí... Só um adendo para você. A época que isso foi escrito, os evangelhos mal tinham traduções para poder ser divulgado. Exato. E aos fiéis, o ensinamento, muitas vezes, era feito em latim, não na língua pátria das pessoas. Então, mais dificuldade as pessoas tinham para ter acesso ao Evangelho. A palavra de Jesus. Entendeu? Então, é importante esse trabalho do Espiritismo de fazer com que o Evangelho fosse vulgarizado. E de uma maneira compreensível, não foi só imprimir evangelhos e distribuir na língua pátria. Era preciso também dar a interpretação sob a nova óptica trazida pelo Espiritismo, que é o que está neste livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é. E trazendo para o tempo atual, né, que as pessoas têm acesso, elas, só mesmo se elas não souberem ler e não tiverem nenhum contato com outras, né? Porque se elas tiverem contato com outras, mesmo não sabendo ler, elas vão ter condição de entrar em contato. Mas existem questões específicas, como essa que eu citei aqui, e outras mais, até mesmo a questão de dificuldade de interpretação, né? A pessoa não consegue interpretar, então não entende, não consegue ter uma compreensão exata daquilo que Jesus falou. Então, a gente observa que cabe ao Espiritismo e, logicamente, consequentemente, aos seus seguidores, a tarefa de divulgar
de forma que todos entrem em contato. Agora, muitos nessa tarefa se perdem num determinado ponto, né? Lembrei desse ponto, existem outros, mas lembrei desse, que é o ponto deles ficarem temerosos de falarem coisas que podem desagradar. Isso é algo que pode acontecer. Mas aí existe um texto de Erasto, vou ler só um fragmento, né? Esse texto está na Revista Espírita de 1861, e ele diz o seguinte, o médium é Senhor Dambel, é um médium da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, Estudos Espíritas de Paris. O que acontece? Por que eu estou falando do médium? Porque vale a pena, porque lá atrás está escrito Erasto, anjo da guarda do médium. Quer dizer, olha, vale a pena a gente destacar, né? Ele é o anjo da guarda desse médium. Então o senhor Dambel realmente devia ser Não era qualquer coisa. Não era qualquer coisa, com certeza, né? Então, olha só o que Erasto diz num determinado trecho. Ele fala assim: sim, vós todos, homens de boa fé, que acreditais em vossa inferioridade, ao olhar os mundos espalhados no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Olha, se você vai partir contra a injustiça e a iniquidade, você possivelmente vai desagradar, né? Ide e derrubai esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas serão desatadas e falareis como nenhum orador. Ide e pregai, e as populações atentas recolherão com felicidade vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Agora vem a consolação e o reforço para que a gente continue no caminho árduo da pregação. Olha o que Erasto fala. Que importam as ciladas armadas em vosso caminho? Só os lobos caem nas armadilhas, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os magarefes, sacrificadores. Ora, o que a gente percebe? Que, lógico, você vai contar com o amparo de Deus se você fizer um percurso de fidelidade, né? Pregando o que você deve, ou seja, para ajudar aqueles que ignoram e aqueles que sofrem a injustiça. Mas se você não fizer, não seguir essa linha, com certeza você não vai ser protegido. E ele segue aqui, Kardec. O ensino dos espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para colocá-las ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito. E assim, cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebem, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância. Pode excusar-se pela sua falta de instrução ou pela obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado, que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão, se persistirem no mal, pois, frequentemente, escrevem sua própria condenação e, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. É aquela coisa, né, da pessoa ler algo ou ouvir algo numa palestra, numa exposição, e dizer assim, isso é perfeito para o fulano. Como assim? É perfeito para a gente, para aquele que está lendo, né? Aquele que está entrando em contato. Acima de tudo, agora, pode ser bom para outro, para o fulano, para o Beltrano, mas acima de tudo é bom para você, né?
Porém, em lugar de tomarem para si as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é aplicá-los aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vós enxergais uma palha no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Isso está no capítulo 10, no item 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado, Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito têm recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que ele dá, também multiplicará o número de escolhidos, né? Então, eu penso que se tem o espírita tem uma responsabilidade grande, mas ele também tem muitas alegrias, né? Muitas alegrias, porque é aquele que conhece a verdade e ela o liberta. Então, como você não vai ser feliz? Não é mesmo, Jorge? O que você pode acrescentar para a gente aqui? E também eu lembrei da mensagem do Santo Agostinho, lá no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, que ele fala, né, que os nossos trabalhos, muitas vezes nós só vamos ter extensão daquilo que a gente fez lá na erraticidade, quando a gente olhar para aquilo que a gente fez e observar, porque muitas vezes no sítio árido da terra aqui, a gente ali arando a terra, a gente passa por muitas dificuldades. E é interessante essa figura de Jesus, né? Eu vim para aqueles que não veem, possam ver, isto é. Ele pregava para aqueles que teoricamente não eram cegos, que era o povo, e aqueles que se diziam ver, que eram os doutos, quando Jesus começava a falar das leis naturais, eles se tornavam cegos, porque eles estavam mais presos à forma, mais presos às convenções, mais presos em não desagradar Roma do que realmente viver o Evangelho. Então, Jesus disse, olha, você está se tornando cego. E o orgulho deles de admitir, né, perante um carpinteiro, dizer, eu sou um doutor, você está me dizendo que você está me cegando? Não. Ele diz, não, eu vejo. Então, já que você vê, então a sua responsabilidade. E o espírita, ele tem isso. Nós temos a possibilidade de ter desprendido dos laços materiais e das convenções sociais os próprios evangelistas, os próprios trabalhadores direto de Jesus. Uma coisa é você, eu li num livro de um espírito que viu Jesus passar. É uma coisa. Outra coisa é, Erasto, venho vos trazer um recado do Espírito de verdade. É direto da fonte, quando a gente estava falando aqui do cristal, né? É direto da fonte. Nós temos isso. Nós estamos vivendo um momento histórico. Nós temos um tesouro na mão. E o que nós vamos fazer com esse tesouro? Essas pérolas, né? Que Jesus disse, olha, para quem você está dando essas pérolas? Isto é, o que nós estamos fazendo com essas pérolas? Então, o que nós possamos tirar o máximo de proveito, de conhecimento, para poder clarear o nosso próprio pensamento, o nosso próprio caminho, e se possível, né? Eu acho que gostei da fala de Erasto, quando ele diz, né, que as palavras de consolação, as palavras de alívio, de amparo, de amor. Então, isso que a gente também possa entender isso, né? Por que eles ouvem? Porque ele fala a voz do coração, a voz do Espírito. E aí a gente vai entender realmente se a gente está no caminho certo, porque a gente vai sentir a presença desses espíritos, e é uma coisa tão bela, porque eles falam o tempo todo, olha, quanto mais a gente se aproxima disso, mais ele se aproxima de nós.
É verdade. Jorge, mas esse papo tá bom, hein? Nós vamos dar continuidade aqui no programa seguinte. Vocês ouvintes, só aguardem. Nós vamos continuar nessa história de que quem mais recebe, mais dá, porque realmente é muito importante. Então, nos aguardem. Por enquanto, fiquem na paz de Deus e no próximo programa seguiremos com este mesmo assunto. Até lá. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.